Seguinte, quando surge, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, 3 assuntos. Hoje tem live para abordar pontos fracos do Corinthians, que são vários, pontos fracos do Palmeiras também, que são menores do que do Corinthians, e a gente vai trocar uma ideia já sobre o clássico abrindo essa semana, essa segunda-feira. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo se você gostar, se curtir, se fizer sentido para vocês, beleza? Esse vídeo também tem apoio da Golcase, beleza? A Golcase é a nossa parceira aqui do canal. Então, quem não conhece a Golcase, passa aqui na descrição. Tem itens licenciados do Palmeiras. Eu tenho diversos aqui. Eu vou mostrar o que está mais perto aqui para vocês. Essa garrafa térmica aqui, ó, tá? Fora essas duas que estão aqui atrás, sempre estão me acompanhando aí para onde eu vou. Tirando garrafa térmica, copo térmico, que são produtos aí de uma durabilidade absurda. Faço questão de mostrar para vocês, ó, bonitinho como que é. Se você cuidar, um produto, creio eu, que quase que para a vida inteira aí, né? Então, de fato, vale a pena. Se você tá me assistindo e de repente não torce pro Palmeiras, provavelmente tem do seu time do coração também. Utilize o nosso cupom que tô deixando aqui embaixo, que é GOLPORCO, tá? GOPORCO. Isso ajuda a sinalizar pro parceiro que você tá vindo no nosso canal, você ganha desconto e você tá me ajudando também. Vamos voltar aqui, que é o que eu tava falando anteriormente. Soma aí, pessoal. Ninguém entendeu? O Palmeiras ele colocou ontem tudo em inglês, né? É estranho, porque até fui pesquisar outros times. O Flamengo tem um perfil em inglês dedicado. Não sei se vocês sabem, eu vou colocar aqui, ó. Eu até descobri isso ontem, eu também não sabia. Eu fui pesquisar. O Flamengo tem um perfil aqui, ó, tá vendo? É um perfil pra fora do Brasil. Nem eu sabia disso, que é isso aqui, ó. Tá vendo? É um perfil todo em inglês. Beleza. O Flamengo tem esse perfil, mas não é normal aqui dos times brasileiros. E o Palmeiras não tinha aqui em inglês. Se vocês olharem aqui, vocês vão matar a charada. Pode ser puro marketing, aí tem uma galera que duvida e tal, mas assim, eu não duvido que o Jesus volta pro Palmeiras. Entendeu? São 33 títulos colocados ali propositalmente. É só você pegar. Excelente, viu, meu amigo? Valeu, Piltramp, tamo junto. Vindo de você, eu já sabia que você ia acertar, ó. 12, primeiro 13 e aqui. Aqui 20. Então, 20. Fica até estranho, né? Porque não tá listado todos os títulos, né? Então, 20 mais 12 mais um dá a camisa 33. Então é muito estranho, e beleza, ainda que não haja e que não ocorra o anúncio, as pessoas vão falar que isso aqui é viagem. Pode ser que seja, tá ligado? Eu não tô falando pra vocês assim, tenho certeza absoluta que é isso. Mas pra mim, tem um outro ponto também que me chamou muito a atenção. O Palmeiras começou a postar muita coisa lá no grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras tem um grupo aqui, né, interno, que é dentro dessa plataforma, como eu posso falar. E ontem foi movimentado muito, velho, movimentado muita coisa com o torcedor. Palmeiras normalmente faz esse aquecimento quando vem o anúncio. Pode ser o Marcel Ruiz, que a gente vai comentar na nossa live. Não tem nada, tá? Para deixar claro para quem tá chegando aqui, não tem nada de ainda não aceitou o Marcel Ruiz. Não, as informações que vêm do México de ontem à noite, de madrugada, que o programa lá, ele começa na nossa madrugada, é que o Marcel Ruiz ainda não rejeitou proposta nenhuma. Aqui no Brasil já foi colocado algumas coisas assim como se ele tivesse rejeitado. E também o nosso palestra postou uma coisa legal que a gente tinha comentado. Que é isso daqui, ó, tá? Não sei se tá aparecendo aí pra vocês, tá? Acho que tá, né? Tá aparecendo aí pra vocês. Nosso palestra postou: conheço pessoas do Palmeiras e se um dia ele, Marcel Ruiz, me perguntar, eu direi o que ele quiser saber. Mas também não vou fazer esforço para que ele vá embora, porque eu quero ele aqui conosco, o Luan. Lembra que eu falei, ó, seria legal o Palmeiras buscar o Luan para entender melhor, né? Compreender melhor o que que é aí o Marcel Ruiz, se é um craque, se não é, se é um jogador bom, se é superestimado. E o Luan já tinha dado referências. Ele é um ótimo jogador, sim. E ele é, sim, tecnicamente falando, ele é um ótimo jogador, tá? Mas, Rodrigo, que porra é essa, Rodrigo? Como assim não vai vir ninguém? Tô desanimado. Não vai vir ninguém. O Palmeiras tá fazendo um monte de contratação. Por que que você tá desanimado? Por que que não vai vir ninguém? Por que que não vai vir ninguém, cara? O Palmeiras trouxe um monte de gente aí. Por que que não vai vir ninguém? Da onde você tá tirando isso? Calma, velho. Calma, tudo indica que vai vir. Se vai ser Gabriel Jesus, se vai ser Marcel Ruiz, tudo indica que vai vir. Não tô falando assim, confio no que eu tô falando, cegamente que vai vir alguém. Cara, o Palmeiras gastou dinheiro pra caramba. O Palmeiras tem dinheiro em caixa agora. O Palmeiras vendeu um dos seus principais atletas e o natural é que venha. É que eu entendo que a galera quer a coisa muito rápida, com uma pressa absurda. Calma, calma. A tendência é que venha sim, tá? A tendência é que venha jogador sim.
Meu gato tá difícil, rapaziada. Tá difícil. Mas, ó, se vocês estiverem escutando aí, dá um desconto pra mim aí, que gato nesse período é complicadíssimo, cara. Mas enfim, meus amigos, voltando aqui pro vídeo, é, tudo indica que a gente vai fazer a contratação. Então, vão atrás das notícias, que é o que eu tô falando aqui pra vocês, das notícias que são verdadeiras. O programa do México conhece mais o dia a dia do Pachuca, do Toluca, do América, do Tigres, do que a gente. Uma proposta do futebol brasileiro de lá pra cá é uma proposta que não é comum, vocês concordam comigo? Então, é natural, cara. É natural que demore um pouco esse tipo de negócio pra acontecer. E pode ser o Marcel, mas provavelmente o Palmeiras não está trabalhando só com o Marcel. E o Palmeiras sabe do risco que é ficar sem, sim, o Richard Rios. É só você ver como o Richard Rios chegou no Benfica, chegou muito bem no Benfica. Então é só você analisar esses pontos que eu acho que vocês vão naturalmente ficar um pouco mais tranquilos no sentido de que, sim, tem um mapeamento de mercado. No entanto, a gente tem uma questão que a gente vai pular aqui para o vídeo do Futeboteco, sobre Corinthians com o blog do Paulinho. É importante a gente falar isso aqui. No entanto, dependendo de como se desenrolar os próximos jogos, você já viu a mídia hoje, sem citar nomes aí, mas passei na Jovem Pan, Thiago Leifert, falando da competitividade do Palmeiras. E esse é o grande problema. O grande problema é o clube comprar a ideia de que não precisa de reposições porque está numa fase boa atualmente. Você vai falar assim, pô, mas e como tá jogando? Vamos falar das vitórias. A fase de um time é determinada pelas vitórias. Depois, os pormenores a gente vai debater e sempre vai ser esse debate. O Palmeiras sempre vai trazer esse debate pra gente. Não só o Palmeiras, como qualquer time que oscilar. Ontem o Cruzeiro, por exemplo, perdeu em casa de virada, né? Então o Cruzeiro, ou seja, qual que é o momento do Cruzeiro? O momento do Cruzeiro é um momento positivo ou negativo, na visão da maioria? Eu acho que é um momento positivo perante o que o Cruzeiro tinha apresentado nos últimos anos, né? Mas oscilou dentro de casa. E o Palmeiras oscila menos. Nos últimos anos é um time que oscila menos. Então pode ocorrer do time olhar para parte da imprensa que fala que a gente é competitivo, independente de qualquer coisa? Pode. Pode ser que o time não contrate? Pode. O que eu acho é que vai. O que eu acho é que vai porque é muito difícil a gente imaginar que a gente perde um jogador do tamanho do Richard Rios e consiga performar normalmente, minha opinião. Na live a gente vai abordar mais esse tema, eu conto com a participação de vocês no Não Importa o que Digam. Esse é o nosso rival. Pessoas da situação me procuraram, pessoas não, uma pessoa, que é o Guilherme, referente àquele debate de situação com oposição, ou seja, a situação aceitou aquele debate. Falta vocês convidarem pessoas da oposição. Nesse vídeo aqui, o que vocês podiam fazer? Você conhece pessoas da oposição no Twitter e nas outras plataformas? Manda para eles que a gente quer fazer esse debate. E esse debate tem o intuito de falar sobre o momento do Palmeiras, né? Então é o intuito de colocar situação e oposição para debaterem o momento do Palmeiras, se é positivo, se não é, no curto, no médio, no longo prazo. Eu tenho boas perguntas para fazer nesse debate. Então a situação já aceitou e me procurou. Que eu tô sem meu celular aqui, senão eu mostrava para vocês. Então o Guilherme, ele é um comentarista político, tá? Já vi ele comentando na Jovem Pan, não sei onde ele comenta, deve ter também outras ocupações na vida dele. E ele é um dos poucos da situação que fala abertamente com a mídia tradicional, mídia alternativa. Então é legal, porque ele se apegou numa última live nisso daqui, e é esse clube que a gente vai enfrentar. Augusto de Melo mantinha o Corinthians com grana do PCC. Isso daqui a grande mídia falou. Isso daqui é o que o atual ex-presidente do Corinthians está se defendendo. E eu, sinceramente, não sei como minimamente o Corinthians está sendo competitivo. Porque as notícias do Corinthians são uma catástrofe. Catástrofe. Do ponto de vista de dentro para fora. Vamos pegar um trechinho desse corte para vocês entenderem aonde o Palmeiras pode e deve, no meu ponto de vista, empurrar o Corinthians na temporada. O Palmeiras pode acabar com o ano do Corinthians. Esse é o tom do jogo da quarta e do próximo jogo, né? Tanto da ida quanto da volta. Tanto da quarta quanto o jogo do Allianz Parque. É acabar com o ano do rival. No Campeonato Paulista, a gente deu uma sobrevida ao Corinthians que parte, tá? Dos... Vamos colocar assim, da situação do Corinthians, né? Pra não falar tudo, né? Não sei como pensa a oposição do Corinthians, eu não sei nem como pensa a nossa direita, quanto mais do Corinthians. Mas parte dessas pessoas queriam o Memphis fora do Corinthians já.
Só para vocês entenderem o prejuízo que é o Memphis. Se o Corinthians rescindir, 70 milhões o Corinthians tem que dar pro Memphis. Ou então chegar num acordo para romper esse contrato. O Corinthians tem que se mantido, no meu ponto de vista, por 4 jogadores que foram contratados. Memphis, lá atrás, o Yuri Alberto, o Garro e o Carrijo. Para mim, esses são os jogadores que o Corinthians consegue gerar alguma competição. O seu sistema defensivo é uma catástrofe. O sistema defensivo do Corinthians é uma catástrofe. Principalmente no que se diz respeito aos zagueiros, nem tanto aos laterais. Se diz respeito aos zagueiros, a gente vai abordar essa temática na nossa transmissão. Mas só um corte, quem quiser ver inteiro, é o Tomando Uma podcast, que é do Futeboteco. Eu só vou colocar um trechinho, quem puder assistir inteiro, vai lá no canal aqui, ó, tá? Futeboteco, e assista o ponto de vista da crise política que vive o Corinthians, tá? Vamos colocar esse trecho aqui porque a gente vai pegar esses pontos e vai trazer para dentro de campo. Beleza? Vambora. Isso, como também pelo Ministério Público e agora aceito pelo Judiciário, é que o Augusto Melo, ele formou uma quadrilha dentro do Corinthians com o objetivo de furtar dinheiro do Corinthians. Por isso ele está sendo processado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado com 2 qualificantes. Então, é isso que aconteceu no Corinthians. Tentativa de enriquecimento através do clube, eu li também sobre isso. Exatamente. E para executar essa operação, o Augusto Melo, já há algum tempo, ele tinha se associado, segundo diz o inquérito policial, a pessoas do crime organizado. Entre os quais o pessoal do Água Santa, que também está citado no inquérito, e o pessoal de uma empresa chamada UJ Futebol Talent. Eu acho que é um J Futebol, não sei se tem o Talent. Só um minuto aqui, tá? Esse aqui é o ponto que eu quero trazer pra live, a gente vai ver mais um pouquinho. O ponto é, o Corinthians hoje vive o que a gente vivia em 2000, vamos colocar assim, depois da saída da Trafic do Palmeiras, o Palmeiras passou períodos nebulosos, até o começo do Paulo Nobre pra transição de 2015, quando chega a Crefisa. Ó, a gente passou períodos turbulentos lá dentro do Palmeiras. E nesses períodos a gente teve uma máxima. O Palmeiras não conseguiu colocar água do chopp no Corinthians em momento nenhum. Tá? Então quando as pessoas falam assim que se espera que o Palmeiras amasse o Corinthians, é porque o contrário foi feito. Quando o Corinthians estava vivendo seus melhores períodos, o Palmeiras competia com o Corinthians em clássicos? Competia. Mas o que aconteceu, por exemplo, naquele Paulista, quando foi para os pênaltis? O que aconteceu com a penalidade do João Vitor? Foi lá e perdeu o pênalti. No período que a gente poderia ter jogado alguma água no chopp do Corinthians, a gente nunca jogou. Essa é a realidade. O período máximo do Corinthians, que foi até conquistar a sua Libertadores. Esse foi, não tô trazendo lá 99 e 2000, tá, pessoal? Falando depois de 2010 ali. Naquele período nebuloso do nosso time, a gente ia enfrentar o Corinthians, a gente não conseguia atrapalhar os planos do Corinthians. Por exemplo, quando o Corinthians foi buscar o título brasileiro, o Palmeiras não conseguiu atrapalhar. Em 2015 e 2017, por exemplo, o Palmeiras bateu o campeão de Copa do Brasil, o Corinthians foi o campeão nacional. Em 2017, o Palmeiras até tentou buscar e não buscou. E antes disso, a gente não conseguiu competir com o Corinthians de igual para igual, porque o Corinthians viveu o seu momento máximo e a gente viveu o nosso momento mínimo. O Corinthians vive o momento mínimo da sua história desde que eu sou torcedor, irmão, do Palmeiras. Eu não lembro na infância eu ver o rival do jeito que ele tá. Eu não lembro do Corinthians do jeito que está hoje. O ambiente do Corinthians é o pior do Brasil. É o pior. Politicamente não tem nenhum time. Talvez você traga o Vasco da Gama nesse pé de igualdade. Ainda assim, eu considero o do Corinthians pior do que o do Vasco da Gama quando se diz respeito não economia. Não a parte econômica e financeira, mas a parte política. Então a gente tá pegando um adversário que tem sérios problemas. Essa é a expectativa que gera em torno da torcida. Não é só em minha. É o que eu vejo no chat, é o que eu vejo trocando ideia com o torcedor, é o que eu vejo no nosso grupo. É o que eu vejo pela internet, é o que a gente vê como expectativa. O Palmeiras vive o seu momento aqui. Enquanto o Palmeiras pode ir no mercado gastar 500 milhões com reforços, o Corinthians sequer sabe de onde achar 100 milhões para diminuir sua dívida. Essa é a discrepância e não tem como fugir dela. Porém, é feito um trabalho diário para que a gente não fale sobre isso, né? Ah não, veja só, isso não entra em campo. Peraí, então por que é feito? Como não entra em campo? Como não entra em campo? Se a gente tem uma estrutura que tem, se a gente tem patrocínio que tem, se a gente honra tudo em dia, por que a gente não vê isso como viu no Campeonato Brasileiro e no Paulista aceitou ser aquela disputa
frágil do Palmeiras. Foi uma disputa frágil e que se deu muito através da desculpa de que a gente estava reformulando. Mas espera aí, é esse Corinthians que a gente está enfrentando. É só para vocês entenderem. Esse é o Corinthians que a gente está enfrentando. Então, em que momento a gente vai ver essa discrepância em campo? Que é o que se espera. Uma vez que o time está saudável, com salários em dia há uma década. O Palmeiras tem salários em dia, não é há um mês. São 10 anos cumprindo salários em dia. Quando é que o Corinthians viveu isso nos últimos anos? De ter pelo menos um ano inteiro que os salários do Corinthians ficou em dia, que tudo ficou legal. E bateu no azul. Então, esse é um ponto que chama atenção, fora as páginas policiais que vive a instituição, quando se fala de Corinthians. Então, aqui eu tô trazendo para vocês a parte de bastidor da coisa. Tá? Através da lente do Tomando Uma do Futeboteco. Mas, a gente vai ver na live a parte de campo. E essa é uma verdadeira catástrofe. A parte de campo do Corinthians é uma catástrofe. Nos últimos anos, você falar a respeito do que o Corinthians protagonizou em vergonhas, não tá escrito, irmão. São várias. Não consegui competir com o time da Bolívia dentro da própria casa. Não consegui ser um time maior do que um time da Venezuela dentro da sua casa e fora da sua casa. Passou mal nas duas. Então é esse time que a gente vai enfrentar e que o torcedor acaba esperando uma atuação contundente, como foi a atuação do Campeonato Brasileiro. Que pra mim, aquela atuação de Barueri, ela não foi nenhum tipo de surpresa. É o que a gente espera ver do Palmeiras. Pelo valor que o Palmeiras investiu. Pela parte nossa financeira, que tá muito diferente da do Corinthians hoje. A nossa situação política é muito mais estável que a do Corinthians, ainda com instabilidades do ponto de vista popular do torcedor. No ponto de vista de administração interna, ela é estável, cara. Então, presta atenção nisso e presta atenção daqui pra frente. E é assim, se você acha que no Palmeiras, igual a gente tava falando, vem ou não vem contratação, é bagunçado, no Corinthians é assim, não tem como precificar, não tem como comparar, entendeu? Mas que é uma empresa que foi citada por aquele rapaz que foi assassinado no aeroporto, que todo mundo viu que era do coisa. Ele foi citado na delação desse cara, essa empresa. Essa empresa já negociava com Augusto Melo desde o período do Barbarense. Isso comprovado, isso eu comprovei. Eu não sei se não negociava antes. Eu não sei. O Augusto já mexia com o jogador na base do Corinthians. Mas desde o período do Barbarense é certeza absoluta. Essa empresa, que foi o destino final do dinheiro do Corinthians, ela tinha nos seus quadros percentuais do Matheus Araújo, do Murilo, que hoje está na Inglaterra, e do Juan, que está no São Paulo. Era... Uma outra venda do Corinthians que eu achei, no mínimo, curiosa, pra falar o bem o mínimo, foi a do goleiro Carlos Miguel pro Nottingham Forest, uma vez que ele não tinha 20 partidas como goleiro profissional. Isso também me chamou bastante atenção. Mas isso são coisas que não entram pra campo. Eu vou aproveitar o comentário do Lendário, que é em cima do que eu queria trazer. Ele falou assim, mas aí que tá a questão, Fernando. A parte de campo do Palmeiras deixa a desejar em jogos assim. Isso que pega e traz as críticas. O Flamengo no Brasileiro, Copa do Brasil, Corinthians, Paulista, São Paulo na Copa do Brasil, aí teve também São Paulo Supercopa, né? Ultimamente não dá pra focar em um Paulista também. Confiante e mediante. Esse que é o ponto máximo da crítica. Aí a gente precisa questionar o senhor Abel Ferreira, que as pessoas não entendem esse questionamento. Se tá tudo tranquilo, não deveria impactar o nosso campo. Impacta o campo quando tá esse tipo de dia a dia. Se o Palmeiras for impactado quando tá esse tipo de dia a dia, ok. Agora, o Palmeiras não performar em campo, não jogar bem, eu acho que quem tem que ser questionado é o Abel. Pra mim, é inexplicável a gente discutir uma eliminação do Palmeiras pra Corinthians. Não entra na minha cabeça. Aí você vai falar assim, por isso não é possível? Não, é possível. É possível porque a gente não vê o time sobrar em campo. Agora, é inimaginável isso acontecer, no meu ponto de vista. Porque se você pega como que é o dia a dia, vocês têm visto as coletivas do Dorival Júnior? E até o apoio que a torcida do Corinthians ia fazer, ele nem estava sabendo. A situação com o Memphis, ele nem estava sabendo lá quando o Memphis deixou... teve um entreveiro ali de uma troca, uma substituição do Memphis. Vocês têm noção o que é isso? Então, quando as pessoas trazem essa expectativa e espera
É porque do outro lado ocorreu. Quando o São Paulo estava no seu melhor momento, era muito difícil a gente competir com o São Paulo. Quando o Corinthians estava no seu melhor momento, era muito difícil competir com o Corinthians. Por que a gente não consegue ver isso do Palmeiras? Quanto o Corinthians até viu, no macro, você viu muito mais o Palmeiras vencer jogos com o Abel contra o Corinthians do que qualquer outra coisa. Só que quando a gente tava na merda, a gente não conseguia competir com ninguém. Isso daí não é eu que tô inventando, é só voltarmos no tempo. Ainda que ganhássemos um clássico ou outro, empatar um clássico ou outro, em termos de buscar campeonato, era impossível. Isso eu estou citando o período que o Corinthians estava na sua alta. É importante lembrarmos ao torcedor mais jovem que quando a gente volta 10 anos nesse período, os dois tinham um time top e o Palmeiras tirou o Corinthians de 2 Libertadores. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa porque o Corinthians tinha um baita time. Muitos da imprensa na época colocavam o Corinthians como um time até mais técnico do que o Palmeiras. Tanto é que é ali que nasce a frase do Felipão. Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. É nesse momento. Então é importante contextualizar a história para os torcedores mais jovens e entender. Quando volta 20 anos era uma coisa. Quando voltamos 10 anos era outra. O Palmeiras vivia essa bagunça, como por isso que eu citei o período da Trafic. É só vocês pesquisarem em que paradeiro foi o dono da Trafic. O que aconteceu com a empresa. Então o Palmeiras também vivia momentos que pode não ser tão exagerados quanto vive o do Corinthians, mas vivia momentos difíceis e vai ser abordado nas nossas lives. Então, o que se espera do Palmeiras hoje, pelo que se vende da estrutura, da parte política, da gestão, das contratações, do treinador que falam que se tem, que é quase que unânime na imprensa, é excelência. É excelência. E não é inimaginável você discutir uma eliminação pro Corinthians. Esse é o meu ponto. Isso é o meu ponto, olhando pra fora. Na live vocês vão ver olhando pra dentro. O Corinthians é uma bagunça. Esse sistema do Corinthians defensivo, um time tem a obrigação de furar esse bloqueio. Não dá. Flamengo hoje, do jeito que tá hoje o Flamengo. Se o Flamengo pega o Corinthians hoje, numa disputa de Copa do Brasil, quanto que faria, pessoal? 7-0? 3 aqui, 3-1 aqui, 4-0 na volta? No máximo, no mínimo. No mínimo. Hoje o Flamengo disputando com os Corinthians seria 3-1 na casa deles, 2-0, 2-1. E aqui aí no Rio de Janeiro eles meteriam 4-5. Eu tô mentindo? Então eu não entendo as desculpas que o nosso técnico traz para as coletivas quando ele tem a faca e o queijo na mão. Que é o que os nossos avós falavam, nossos pais. Ele tem tudo. Ele tem a faca, o queijo, a cereja. Ele tem tudo. Ele tem todos os ingredientes em mão. Ele tem uma parte política estável. Ele tem um time top. Então não dá para discutir eliminar para Corinthians. Não dá. Não dá. Mesmo no cenário de reformulação que foi o do Paulista, não tinha motivo para imaginar o Corinthians tirando um tetra histórico do Palmeiras. Não dava. Não dava. Como eu sigo dizendo que não dá. Ou se caso isso seja recorrência, se aconteça de novo, se acontece mais uma vez, aí não dá mais para levar a sério papo de gestão, papo de contratação, papo de equilíbrio financeiro. Porque não tem como. Isso tem que fazer a diferença de campo. Se você pega fora do Brasil, hoje o que é o City e o que é o United? Não dá pro United. Não dá. De vez em quando vai dar, mas não dá. Como se o Real Madrid disparar desse jeito e o Barcelona ficar aqui, não vai dar pro Barcelona. Tem que estar os dois ali. E o Corinthians, desculpa, tá aqui, mano. Tá aqui. Tá aqui embaixo. Tá abaixo do tapete, entendeu? Tá abaixo do tapete de onde o Palmeiras pisa. Essa é a realidade. Isso tem que ser visto dentro de campo. A exigência tem que ser essa. Não dá pra aceitar o médio num elenco que colocou mais 500 milhões. E pode ser que coloque mais 150, cara. Se trouxermos mais 2 jogadores, é mais 150 de reais, né? Mais 100, mais 120, 110. Então não tem condição. Porque eu imagino que os times que, como foram citados aqui durante o vídeo, se tem um momento do Palmeiras, atropela, cara. Atropela, é bem verdade, sim. E o Flamengo, no Brasileiro, ontem não foi um atropelo pra cima do Galo. Mas o Flamengo tem feito um saldo até aqui histórico. A gente vai ficar de braços cruzados olhando e falando, não, deixa fazer. É isso aí, é normal. Como assim normal? É normal desde que o Flamengo esteja fazendo e nós também. Porque a gente tem condição total. O Flamengo realmente melhorou, o time melhorou. Quem sou eu para falar que você traz os jogadores que trouxe, que ainda tem jogador para chegar? Samuel Lino, eu ia falar o Samu, o Saul. Até o próprio Emerson Royal, que tem uma passagem pela Europa.
Fora outras contratações que o clube fez. O Palmeiras não trouxe pouca coisa. Até quando vai aceitar? Aceitamos sim. Jogar pelo resultado me parece que é uma priori aqui no Brasil. Mas discutir ser eliminado pro Corinthians não entra no não importa o que digo. Não entra cogitação. Porque hoje, se o Flamengo pega Corinthians na Copa do Brasil, eles comemoram, mano. Eu não posso olhar que o Flamengo faz isso e falar que a gente tem qualquer tipo de receio pelo Paulista. Como tinha algumas pessoas abrindo debate. Como assim? Eu evitei falar antes da Copa do Mundo de Clubes porque faltava muito tempo. Palmeiras perder pro Corinthians esse ano é um vexame. Em 2 jogos, é um vexame. Eu não aceito debater isso, nem com corintiano. Esse vídeo provavelmente vai furar essa bolha. Eu não aceito. Vocês estão debaixo do nosso tapete, mano. Não dá. O que aconteceu no Campeonato Paulista, pra mim, só ocorre pelo comodismo, pela birra, pela falta de repetição de escalação e pela desculpa que tava reformulando, porque não dá. O São Paulo não ia perder esse jogo com a reformulação e a carga financeira. Se o São Paulo estivesse lá em cima, não ia perder. O Flamengo não ia perder esse jogo com a carga financeira que... Eu tô me baseando só para o pessoal entender. O Flamengo de hoje e o São Paulo lá, no seu momento com o Muricy. Não ia perder. A gente perdeu, no meu ponto de vista, passado isso, mas trazendo de volta porque é o momento de debater isso, pela falta de vergonha na cara. Pela falta de não querer amassar mesmo. Porque dava. Foi Memphis sentando na bola. Agora tudo vai voltar à tona. É Memphis sentando na bola. É briguinha teatral no final do jogo. Até quando? Era um jogo pra gente ter batido tetra. Ah, mas título paulista não é parâmetro. Ok que não é parâmetro, mas perder pro Corinthians é menos ainda. Ser eliminado por um Corinthians desse é menos ainda, meu irmão. Não tem cogitação. Se o time não tivesse colocando o dinheiro que coloca, eu aceito. Mas com a fase financeira que a gente vive, fase estável politicamente que a gente vive, fase técnica que a gente vive, é inimaginável. É inimaginável. Pra finalizar, um amigo comenta aqui, desculpa falar, mas tem que falar dele. O Abel atrapalha muito tudo isso que você tá sugerindo. Ele é técnico, coach, falou pra torcida parar de falar olé. Olha isso, o nível do técnico que temos, ele não quer. Pois é, mas talvez ele não tenha o conhecimento de que quando a gente tava na pior fase, essas torcidas gritavam olé. Se elas pudessem, se esses clubes pudessem humilhar o palmeirense, eles humilhavam. Ele não tem o conhecimento disso. Ele tá participando de uma situação agora, certo? Junto com o clube de uma alta que há 10 anos nós não tínhamos. Nós tínhamos há 20 anos com a Parmalat, essa mesma alta. Então, como eu falei anteriormente, ele tem a faca, o queijo e as cerejas do bolo na mão. É só fazer a parada acontecer. É só fazer a parada acontecer. Não existe debate pra mim. Eu aceito debater, mas não existe esse debate, porque ele tem tudo em mãos. A gente pode debater isso com o Diniz no Vasco, que não tem nada. O Diniz tem a farinha. Falta leite, falta água, falta fermento, falta tudo. O Diniz tem a tapioca, falta o resto. Tem a massa de tapioca. Mas não tem um frango pra colocar dentro, não tem um queijo, não tem nada. É só a massa de tapioca. O Abel tem tudo, irmão. O Abel tem tudo. Ele tem a massa de tapioca, o franguinho, o requeijão light, a proteína, o whey, tem pistache, ele tem tudo pra desenvolver um bom trabalho. Ele tem tudo. E qualquer coisa que seja diferente disso é você que aceitou cair numa mediocridade. É de fato, precisa ser debatido com seriedade. Tira Palmeiras e Corinthians só o Palmeiras? Precisa. Vocês viram o que eu falei ontem no começo do vídeo. O Cruzeiro oscila. Se tem um mérito esse time do Palmeiras, é um time que oscila pouco perante aos seus rivais, diretos ou indiretos, entendeu? Mas eu, nessa semana de clássico, gostaria de abrir o debate em perder para quem tá debaixo do nosso tapete é inimaginável. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.